A partir de agora, passamos a apresentar o programa A Voz da Umbanda, o seu programa dominical que vai ao ar das 20h30 às 22 horas, direto dos estúdios da Radiodifusora Caxiense. Você acompanha este programa pelo dial 1250 desta emissora. Este programa tem o patrocínio de Móveis de Face, empresa com 10 anos de experiência na construção de interiores. Móveis planejados, residenciais e comerciais. Orçamento gratuito. Localizada na rua Fernão Dias, 285A, bairro Sagrada Família. Solicite seu orçamento pelos fones 3228-0534 ou 9113-6430, ou ainda pelo site www.deface.com.br ou e-mail móveis@deface.com.br. Gaval Elétrica Mecânica. Venda e assistência técnica de compressores de ar, bombas d'água e máquinas elétricas. Assistência técnica e revenda autorizada a Motomil e Gardem. Endereço: Rua Tílio Andreassa, 3721, bairro Sagrada Família, próximo à Escola Apolinário. Contato 3229-9358 ou 9196-3511. E-mail gaval@sempresol.com.br. Ervanária São Carlos, agora em novo endereço. Tudo o que você precisa para o seu ritual religioso, como banhos, fluidos, velas, imagens, artigos de cerâmica e louça, incensos, charutos, chapéus, axós para os seus orixás, sempre com promoções e os melhores preços. Venha visitar nosso novo espaço, Rua Guia Lopes 673, com teleentrega pelo telefone 3027 3729, e-mail ervanariasaocarlos@gmail.com, o site www.ervanariasaocarlos.com.br. Brilho da Lua, transporte Brilho da Lua, fretamento com empresas e viagens com vans e micro-ônibus. Brilho da Lua, transportando o futuro. Contate pelo fone 3229-9129 e 3238-2524. Serra Mar. Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia. Rua Silveira Martins, 1543, bairro Cristo Redentor. Telefone 3228-8595. Automecânica Medeiros, há 32 anos no mercado, com experiência e qualidade, mão de obra especializada nas linhas Ford, Fiat, GM, Volkswagen e injeção eletrônica, com modernos recursos e equipamentos do mercado, conhecimento nas linhas Renault e Peugeot. Endereço: Rua Barão do Amazonas, número 624, bairro Diamantino. Fone 3229-3693. Escola de Teologia Umbandista, oportunizando o conhecimento da nossa religião e a integração crítica e consciente do fenômeno religioso pluralista dentro da Umbanda. Maiores informações pelo fone 32228163, através da Associação de Umbanda Caxias. Apoio Confurbras, Conselho Superior de Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras do Estado do Rio Grande do Sul.
águas da paz, bela Muito boa noite aos caros ouvintes, que a partir de agora passo a acompanhar o programa Voz da Umbanda. Direto dos estúdios da Rádio Difusora, você passa a acompanhar o programa. Agora são 20 horas 26 minutos, 23 graus e 1/10, 83% da umidade relativa do ar. Os telefones 3221 2658, 3221 7653. Isso aí para você participar conosco aqui nos estúdios, fazer suas perguntas, fazer suas colocações, que é muito importante. Lembrando que o programa tem os seguintes patrocinadores: Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes, Lanche do Alemão. Mudou, Rubens? Definitivamente mudou. Lá não é mais Casa do Lanche, é Lanche do Alemão. Quero mandar um abraço lá pro Alemão, que ontem ficou vibrando com o resultado. Ele que é um juventudista fanático pela vitória do Juventude, merecida, né? O Rubens está dizendo aqui para mim baixinho, merecida, eu também concordo. Ervanária São Carlos, horário de atendimento diferenciado das segunda a sexta das 9 às 18 e ao sábado das 9 às 15, sem fechar ao meio-dia. Escola de Teologia Umbandista, lembrando que a escola ainda, essa semana, até amanhã é possível você fazer a sua inscrição. Um curso muito importante, com um corpo docente muito qualificado. São 7 professores, 8 professores agora. Então você pode ligar para o telefone 32228613 e fazer a sua inscrição. Gaval Elétrica Mecânica, móveis de face, Serramar Tecnologia em Galvanoplastia. A Voz da Umbanda é uma realização da Associação de Umbanda Caxias, que representa o afro-humanismo em ação com o apoio da Confurbras. Hoje nós temos uma ilustre convidada aqui, mas antes de apresentá-la eu tenho que saudar o meu colega de trabalho, Rubens de Chapanã. Boa noite, Rubens. Boa noite, Saúde Medeiros, ou Saúde Ogum. Boa noite aos nossos ouvintes. E de forma determinada, né? Todos os domingos coloco na Rádio Difusora Caxias para escutar o nosso programa, que já tem quantos anos? Não vamos falar em ininterruptos, mas agora 13 anos de programa. Então, quero saudá-los, que tem um belo programa. E a minha vontade é de gritar da referência da grande mãe de santo que temos aqui na frente, mas isso é papel do Saúl. Saúl se não fala, de jeito nenhum. Do programa. Tá. Muito bem, Rubens, colocaste bem. Eu quero dar boas-vindas, ela que é uma Ialorixá e também dirigente espiritual, ou seja, cacique de Umbanda, Cláudia de Oiá. Boa noite, bem-vinda ao programa. Boa noite a todos. Aos ouvintes, faz tempo que eu não apareço. Meu axé a todos. Boa noite, Pai Saúl, boa noite, Pai Rubens. Ok. Rubens, nós temos aqui a mãe Cláudia à disposição para fazermos os nossos questionamentos. Mãe Cláudia de Oiá, né? Qual é a diferença, na verdade, entre Oiá e Iansã? O que tem algum significado? As pessoas nos perguntam, os leigos, né? Olha, Oiá e Iansã é a mesma, né? O que poderia ser dito sobre isso, Mãe Cláudia? Oiá é a mãe dos 9 eguns. Iansã vem referenciando a Iá que está participando do clã da mãe Iansã. Se dá para especificar mais simples. Muito bem. Eu formulei algumas questões aqui até para nós aproveitar o conhecimento. Pode falar. Pode ficar à vontade. Se quiser também os tipos das Iansã, os tipos das Oiá, quais que a gente cultua no nosso lado, né? Isso, qual é o lado, mãe Cláudia? Seu lado. O meu lado é Jejexá e Nagô. Eu sou filha do pai Ricardo de Oiá, de Lagoa Vermelha. O orixá dele seria Oiadirã. Oiadirã é da rua, que tem um assentamento junto com o Lodê, o Avagã, e também meu pai de santo, ele tem o Leba. Nós, mulheres, não cultuamos o Leba.
E temos também Oiabalé, que também é o fundamento nosso. É interessante, falaste aí sobre o leba, né? O que poderia ser dito, por exemplo, da diferença entre leba e bará-lodê? Se fosse fazer uma... Para nós, o leba, ele é cultuado extremamente por homem. Então, o conhecimento que a gente tem dele, né, a ritualística é mais do homem, a participação, o corte, tudo mais. O lodê, eu tenho o assentamento do lodê, porque foi a minha ex-mãe de santo, a mãe Tere de Ossanha, que me fez um lodê. E aí eu continuo cultuando o lodê, o avagã. Pois é, Rubens, aí existe uma grande polêmica, nós já falamos aqui inteiradas vezes sobre este problema. O problema se faz alguns questionamentos. Se cultua bará, a mulher não pode, pode. O que a mãe Cláudia pensa sobre isso? Pode, não pode? Eu para mim, na minha opinião, como fundamento, a mulher, ela cultua o bará, sim, se ela tem um fundamento, se ela foi preparada, se ela sabe fazer os ebós, somente no dia que ela estiver com as regras, no caso menstruada, ela tem que respeitar o bará e não servi-lo, não chegar próximo dele, em respeito por ser mulher. Mas quando ela estiver nos seus dias normais, que ela não estiver menstruada, ela pode sim cuidar do seu lodê, cuidar dos seus barás de dentro, fazer os axés, fazer os ebós deles, assim, os ecós deles, e eles agradecem e são muito bem recebidos. Também bato uma sineta, peço, porque afinal de contas, quem abre os caminhos é o bará. O bará é o início de tudo. Então é um orixá que eu respeito muito e é o início de tudo. Bem, Rubens. Não, a questão nos leva a ponderar sobre coisas, até preciso dizer aqui, mas suponhamos alguém hermafrodita. E aí? Tem dois sexos. Cultua ou não cultua bará? Vestindo de homem, aí passa a ser... São questões... Ora, se nós não temos preconceitos, a energia de bará pode não ser compatível com a energia feminina. Mas se nós brigamos por tantos preconceitos existentes dentro da religião, nós vamos começar a ter preconceitos dos orixás. Eu acho realmente muito, muito duro essa questão com a mulher em questão bará. Prossiga. Muito bem. Aproveitando a Cláudia de Oiá, tu foi sempre cheio de Jexá, não? Ou tu tivesse uma outra nação? Não, antes eu era cabim. Na cabim do Oleg Bará. O Leba, né? É sim, muito cultuado, né? Sim, mas é diferente. É diferente, né? Mãe Cláudia, vamos aproveitar aqui seus fundamentos para passar para os nossos caros ouvintes, né? A senhora tem uma trajetória dentro do batuque, e o batuque muitas vezes ele não é compreendido como nós esperávamos, até porque a divulgação do candomblé de forma escrita é muito maior, com maior profundidade, graças a sociólogos, antropólogos, até babalorixás e elorixás do candomblé. O batuque ainda carece de uma literatura com maior profundidade. E há quem fique dizendo que até é bom que isso aconteça, porque não se deve colocar os fundamentos, e papá. São fatos que devem ser levados em consideração, mas sempre questionados. Quando nós estamos num batuque, isso é outro ponto polêmico dentro, porque é importante ouvir as opiniões. Se quebra uma balança, qual é o procedimento que deve se fazer quando se quebra a balança numa roda, né? No momento que está fazendo a balança, houve alguém que soltou a mão, tá? Há muito tabu em relação a isso. Qual é a sua posição? A minha posição, graças aos orixás, no meu caso nunca aconteceu, mas pode acontecer. Pode acontecer em qualquer casa, né? Eu acho que tem que colocar os filhos com mais anos de fundamento prontos numa balança, né?
não adianta só ser burido e colocar uma imperial e ir para um batuque e dizer que está pronto para ir para uma balança. E isso não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Então o filho tem que realmente ter o 4 pés para ele poder ir para a balança com a firmeza, para o pai Xangô poder dar a nós a vitória, sim, de conseguir ir até o fim. Se uma balança arrebenta, no caso que um filho solta a mão, no meu fundamento, no meu conhecimento, a obrigação deve ser levantada, despachada e feita novamente. Muito bem. Um questionamento, Rubens? Eu queria aproveitar a presença da mãe Cláudia. Eu, particularmente, acho que existe uma distância muito grande entre candomblé e batuque. São duas religiões afins, que evocam os orixás, o lugar, mas é uma distância muito grande. Não sei digamos assim, esse princípio de não aproximação, se é mais do batuque do candomblé. Acredito que seja mais do candomblé. Se você falar em batuque, no Rio de Janeiro, eles não sabem o que é. Se for não sabe o que é. São Paulo não sabe o que é. Eles não sabem. Não estaria faltando uma aproximação maior, mãe Cláudia, do batuque do Rio Grande do Sul com o candomblé, até conhecendo melhor até os orixás que não são cultuados aqui, né? Enfim, como é que poderia ser feita essa aproximação? Essa aproximação vai muito da integração dos pais de santo, conhecimento, convite para as festas, que muitas vezes a gente convida, e a pessoa também tem que ter o conhecimento, a gente explica. Lá na casa do pai Ricardo também tem o próprio reino de cada orixá, que é cultuado. Também nós cultuamos Euá, que é um orixá muito desconhecido em algumas casas, né? E Euá, ela é uma guerreira, ela é maravilhosa, é um orixá muito bonito de ser cultuado, que o assentamento dele é próprio na natureza, Oxumaré, Logum Edé. Então, Nanã, então é orixás que você tem que aproveitar a essência de cada um. Como eu falei, de Bará a Oxalá. Que todos a gente tem o conhecimento de cada um. E no candomblé a gente renasce, nasce uma vida nova. A gente deixa de ser a Cláudia para ser a Cláudia de Oiá. É a mesma coisa que dizem Pai Saul de Medeiros ou Pai Saul de Ogum. Então você sempre vai usar o Pai Ogum como a sua referência, como seu ponto. Deixa eu fazer uma pergunta. Rubens falou dessa aproximação. Até para nível de esclarecimento. Bem, vejamos. A mãe Cláudia falou de Euá, que nós somos completamente... Eu, particularmente, sei muito pouco sobre Euá, não sei o que eu li, mas nunca cultuei, não tenho essa afinidade, né? Logum Edé e assim vai. Porque são orixás que, a princípio, são muito cultuados, ou são cultuados nas nações do candomblé, Angola, Queto, né? Quando a senhora fala que é Jejejexá, Nagô, isso não há um rompimento com a tradição afro-gaúcha e se direciona para o candomblé? Esses orixás não são inseridos no nosso batuque afro-gaúcho. Não sei como é que percebe essa questão. Porque, na verdade, qualquer lado, seja Cabinda, Oió, Jejejexá, Oió, não se tem Oxumaré, não se tem Euá, não se tem Logum Edé. E o pai Ricardo é do batuque afro-gaúcho. Como é que fica essa questão? Não, ele é feito, né? Só que ele também cultua e ele também tem a prática do candomblé. Angola, Queto, Nagô. Uhum. Esse aqui numa roda de batuque, pode esses orixás? Pode, já viu meu ar no mundo, é muito linda, a energia é maravilhosa. Oxumaré, nós temos aqui em Caxias o Pai Beto da Oxumaré. Sim, conheço o Pai Beto. Que também já... E foi do batuque também, né? Sim, iniciou com o Pai Ricardo
junto também na religião. Muito bem, estamos falando com a Mãe Cláudia de Oiá, que já veio aqui outras vezes, todo mundo já conhece a Mãe Cláudia. São 20 horas 40 minutos, 22 graus e 8 décimos, 70% a umidade relativa do ar, né? E amanhã, segunda-feira, tenho que acusar aqui o aniversariante Otávio Luiz, meu neto, 4 anos, estará completando amanhã, né? Então, quero externar ao Otávio Luiz do Bará, que receba do seu orixá, né, todas as benesses, tudo aquilo que o orixá sempre oferece para nós: vida, saúde, prosperidade. E saúdo o seu pai carnal, que é o meu filho, Anael de Odé. Então, parabéns ao Otávio Luiz, e hoje é o nosso homenageado aqui no programa Voz da Umbanda. Estamos entrevistando Mãe Cláudia de Oiá, que está nos dando uma contribuição muito importante aqui. Que eu quero aproveitar, atenção, porque tu falou do Otávio, né? De Bará. De Bará. Existem várias correntes existentes, né? Há aqueles que dizem, Mãe Cláudia, que até os 7 anos de idade a criança não tem um orixá definido, está na mão do Xum, tal. Como é que se pode dizer? Olha, só que eu vou falar do neto dele com 4 anos de idade com orixá. Nós no Pai Ricardo, e tanto na minha casa, a gente, quando joga para a criança, já o orixá já responde. Sim. Sem dúvida. Inclusive, já vi histórias de Pai Santo Antigo, tipo assim, Mãe Cláudia. Então tava um batuque, a mãe tava no batuque grávida, e o orixá vinha dar um axé para a pessoa e já dizia: ó, é um menino e vai ser filho de tal orixá, e consumava aquilo, era do sexo, tudo, porque na época não tinha essa questão de saber o sexo antes do nascimento. Sim. Ele já dizia o sexo: olha, vai ser filho de tal orixá, já definia. Muito bonitas as histórias verdadeiras, né, que mostram a força da religião. Então, realmente, também nós definimos o orixá da criança já cedo, né? Então, parabéns ao Otávio Luiz de Bará. Parabéns. Nós estamos falando da parte do batuque, mas a Mãe Cláudia, evidentemente, é conhecidíssima na área da Umbanda, onde tem altos preceitos, muito respeitado na cidade pela sua qualidade. Para ser um sacerdote de Umbanda, Mãe Cláudia, que passos teriam que se ter, né? Eu para tirar a faculdade, eu tenho que tirar cadeira tal, enfim. Quais seriam os passos necessários para nós coroarmos um médium como sendo um sacerdote umbanda? Primeiramente tem as obrigações de mata, depois tem as obrigações de praia, que a gente costuma fazer, né? E também, assim, ter as 7 linhas da Umbanda. A pessoa tem o desenvolvimento, ela se firma até ela ser um sacerdote de Umbanda. A nossa Umbanda, a gente usa mioró de ervas e usamos o Ibi para poder começar a iniciação do filho na Umbanda. A senhora está de acordo com o fato de nós temos um prazo estipulado para que se tenha um sacerdote umbanda? Não, tem que ter 15 anos de religião. Não, tem que ter 7. Não, pode ter 2, ou pode ter 3. Há um prazo estipulado para isso? Ou se você vê que realmente alguém se desgarra de uma forma violenta, no lado positivo, você pode dizer: olha, o conhecimento que tu tem, a força que tu tem. Eu tenho gente com 15 anos de casa que não conhece nada, que não vão ser sacerdote nunca. Eu acho assim, vai muito da dedicação do filho, do conhecimento, do querer aprender. Eu, quando iniciei, primeiramente comecei pela Umbanda, então assim, a minha mãe de santo dizia: Cláudia, eu vou fazer as frentes, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu sempre procurava estar cedo para aprender, porque tanto o bom sacerdote quanto a Yalorixá, a gente começa pela uma cozinha, pela uma limpeza no ilê, isso é verdade, pela uma arrumação de flores, por uma decoração. Antigamente
Antigamente diziam que o filho que só pensava em ser eco de salão, que se preocupava só com a roupa e brilhar com a roupa e não se preocupava com o conhecimento, não ia a lugar algum. E isso eu acho muito importante, porque assim, é você limpando um chão que você vai aprender como se varre para você não varrer os clientes para fora. Como se limpa, quais os pontos que tem que puxar, uma boa defumação na entrada antes de uma sessão de Umbanda e firmar a casa para você poder ser um bom cacique ou sacerdote de Umbanda. E o filho tem que ter conhecimento. Quanto à feitura do filho, vai muito da dedicação, do conhecimento. Então, que nem você estava falando, tem filhos de 15 anos que tem muitas vezes receio de aprender ou não tem aquele tempo próprio de aprender. Enquanto que tem uns em 3 anos, 2 anos, tem muita sede de conhecimento, vontade de aprender, e a gente tem o dever de ensinar para a pessoa poder ter a sua vida religiosa, o conhecimento e a dedicação necessária para poder iniciar a ser um cacique ou um sacerdote de Umbanda. Pois é isso que nós propomos no curso. Porque essa parte prática, mãe Cláudia, sua filha, vai lá e acende uma vela na frente do lado. Vai lá e me colhe as ervas. Você faz macera as ervas para nós fazer. Mas tem filhos que não sabem, às vezes, nem quais os nomes das ervas. Não, exato. Tem que ensinar. Mas isso se evidencia, isso é uma coisa prática. Na prática, olha, você vai fazer um trabalho por algum, claro, faz as costelinhas, né, e tal. Aqui, esse curso que nós estamos evidenciando é questão teórica para o pessoal entender. Nós temos que saber, se você tirar medicina, é difícil você não entender quem foi o pai da medicina, o Hipócrates, seja quem for, né? Quem tira direito, não saber quem foi quem introduziu direito, ou psicologia, enfim. Então, quem é que começou a Umbanda? Muita gente não sabe. Então, é nisso que a gente vem com a história da Umbanda nesse curso, do princípio até os dias de hoje, com todas as culturas e com todas as adversidades que se passou, né? Depois com a história da afro, né? do povo afro, depois com as próprias mediunidade, ervas na Umbanda, etc, etc. Por isso é que nós fazemos tanta questão de dizer no ar aqui, que esse curso realmente seria próprio para as pessoas que teriam o conhecimento teórico. Porque não adianta só a prática, mãe Cláudia, quando nós debatemos com os evangélicos, debatemos com os padres da vida, os sabichões da vida, se nós não tivermos essa base, né, de teologia, que é o que a gente está emprestando nesse curso. Sim, a teologia é muito importante. Isso também, tudo que é de aprender e conhecimento, eu sempre dei apoio aos meus filhos e eu sempre digo. Tanto que eu já fiz 2 cursos com o Pai Saul também na casa dele, quando ele fez, né? E sempre também recebo alguns por e-mail de Porto Alegre também. Mas, mãe Cláudia, vamos voltar à questão dos orixás, que eu sei que a senhora gosta muito de falar sobre isso. Sempre nós falamos de Bará, Oxalá e tal, a nossa tradição aqui. A senhora for falar um pouquinho de cada um, assim, em breve, algumas coisas importantes para os nossos caros ouvintes. O filho de Bará, a senhora está aqui com a filha de Bará, um filho de Ogum, filho de Xangô, filho de Ansan, um pouquinho de cada um, assim, para nós contemplar os nossos caros ouvintes. Tá, começamos com Bará. Bará? O que a senhora... Ela pede um tempo, só um pouquinho. Eu quero botar um outro ponto antes, Saul. Sim, pois não. Vamos lá, o programa para nós. Que é o seguinte. No teu ponto de vista, Saul, que a mãe Cláudia deu uma saidinha, no teu ponto de vista, quando eu falar de Bará, que cor vem à tua cabeça? O vermelho. Tá. Se eu falar de Xangô, que cor vem à tua cabeça? Pois é. Tu sabe que o vermelho é uma cor que ele está extremamente associado a vários orixás, né? Mas o Xangô não me vem o vermelho, não sei se por questões da Umbanda, né? Me vem muito marrom. Um marrom. Por causa da questão da pedra, né? Da rocha. Da rocha. Claro que ele é o orixá do fogo também, né? Mas
Vamos lá. Se eu falar de... Deixa eu falar Oxóssi. Se eu falar Oxóssi... Verde água. Verde água. Então, pergunta pra ti. Por que no batuque o Odé é azulão e branco? Bem, existe uma tradição, e talvez isso nos primórdios da origem do batuque no Rio Grande do Sul, em que quando os africanos trazem o seu conhecimento sobre os orixás para o Brasil, Bahia, por exemplo, né, era um local onde começou a se manifestar os primeiros fenômenos religiosos ligados hoje ao que nós chamamos de candomblé. Foi feita uma releitura do orixá Oxóssi em solo brasileiro, uma readaptação. Parece que a conhecidíssima Olga de Alaqueto, que era de Ançã, ressignificou Oxóssi no Brasil. Para o Rio Grande do Sul não é Oxóssi, é Odé. E o Odé, na sua origem, ele é considerado ele pertence a um título de realeza que é dado a Oxóssi por ser o Odé é o caçador, né? Que Ogum também tinha esse título. E a cor dada a Odé em África é o azul marinho em razão do Ogum, que era o detentor do conhecimento da caça. E ele passa para Odé em Erilé esse conhecimento. Então, como uma forma de reconhecimento, de tributo a esses novos pupilos de Ogum, ele passa a permitir que eles usassem o azul marinho como caçadores, como legítimos caçadores, herdeiros deste conhecimento da arte da caça por Ogum. E o Rio Grande do Sul revive esse significado através da cor azul marinho, em tributo ao orixá Ogum. É o que dizem, não sei se tem fundamento. Mas em Salvador, no Rio de Janeiro, é o verde. É o verde. Não, mas é bonito, belíssima explicação. É bonito eu pensava em casa hoje, eu digo, mas... Estamos o verde, né? Falou em Oxóssi, falou em mata, falou em Odé, falou em mata. E nós estamos... Por que seria isso, né? E tu acabou de explicar. Muito interessante. Voltamos à mãe Cláudia, então, com um pequeno... né? Eu vou fazer primeiro na ordem de vocês, depois eu vejo os outros que são que a gente cultua também. O Bará, abertura de caminhos, o início de tudo, sempre quando se faz uma oferenda, né? Um axé, de preferência, um ebó, vamos primeiro reverenciar o Bará, para poder abrir os caminhos. Muitas vezes as pessoas vão fazer um trabalho, elas dizem, mas não precisa do Bará. Muitas vezes se enganam, porque o Bará é o início de tudo. Tem que ter o Bará, sim. Abertura de caminhos, um grande orixá, e sempre nos dá força e energia. Anda junto com o Ogum. O Ogum, defensor de demandas, protege a gente sempre. Então, assim, o pai Ogum também, ele ajuda muito os filhos também quando estão à procura de trabalho, de emprego. Sempre o pai Ogum abre as portas e só não trabalha quem não quer, porque Caxias tem muito emprego. Então, o Ogum, além de ser o nosso patrono, ele ajuda todos nós a ter essa força e essa determinação do pai Ogum. Yansan, Oiá, Senhora das Tempestades, Deusa dos Ventos, Senhora dos Eguns, movimento, quem tem comércio também, sempre, né? Sauda, Yansan, por quê? Porque ela é a dona do movimento. Junto com o pai Xangô, ela ajuda no movimento, mercado, comércio. Ela sempre dá, assim, uma energia muito boa no movimento. E Senhora dos Eguns também, que encaminha o espírito dos mortos. Xangô, orixá da justiça, o equilíbrio emocional também. Xangô, ele é muito determinado e ele é muito justiceiro. Então, quando você faz um pedido a Xangô, você peça com o coração. E sempre peça justiça e proteção. Xangô sempre responde. Ele nunca deixa o filho ou a gente, que é Ialorixá, que vai fazer um ebó para ele, sem uma resposta.
tudo que é de merecimento da pessoa, Xangô com a sua balança sabe determinar. Obá, dona do corte. Muitas vezes Obá tira das nossas vidas algumas coisas, mas é por necessidade e é por determinação dela. Se ela cortar alguma coisa da sua vida, muitas vezes pode ser uma coisa boa, mas aquilo ia se tornar uma coisa ruim. Então Obá também, ela protege a gente contra as coisas ruins, e é um orixá que eu diria assim que a Iansã seria das paixões. Obá, para mim, ela é um orixá do verdadeiro amor. Odé Otim também é o da fartura, que traz para as nossas casas a fartura, que sempre tem um alimento, que sempre tem o pão de cada dia. Também é aquele orixá que ele fica só observando a gente, que ele tem uma determinação maior para nunca faltar nada na vida do filho. Os filhos de Odé, eles têm assim uma gratidão muito grande por o seu orixá e um respeito muito grande com todos os outros orixás. Sempre que eu faço minhas festas, eu convido o Anael, porque eu gosto da presença do Odé. E tá um orixá raro também. Muito difícil, Odé e Otim, em algumas bacias, de tê-los novamente. Ossanha também. Ossanha é o dono do segredo, o senhor da cura. Ele também protege. E do nosso lado também o senhor que ajuda no dinheiro. Coisa que muita gente diz, não, o Ossanha, ele só cura. Não, o Ossanha também traz dinheiro, traz cliente, traz movimento para casa. Saibam ter o respeito por esse orixá, a determinação que ele tem, e ele cura. Ele tem, assim, se você tem a mão boa para a saúde, para o pedido, uma simples folha, que você faça um banho para a pessoa, você já começa a curá-lo, porque a pessoa, ela vem assim com muita gratidão quando a gente faz um trabalho para o Ossanha. E Ossanha, por ser o dono do segredo, ele sempre protege todos nós. Chapanã é um orixá que eu respeito muito também, por causa que com Chapanã a gente não se brinca. Quando você vai fazer um pedido a Chapanã, você cuide, porque quando você pede, ele escuta. E o Chapanã, para mim, de todos os orixás, ele é um orixá brabo. Mas o meu Chapanã, só de olhar para o cutá dele, você já diz assim, nossa, cuida com o que tu pede. Porque ele é verdadeiro. Ele não brinca, ele protege o nosso sangue. Ele também ajuda com os eguns. E também é o senhor da cura em determinadas doenças, muitas vezes junto com Ossanha, os dois curam muito e ajudam as pessoas. Oxum, deusa da doçura, né, um orixá maravilhoso. Tenho muitas filhas de Oxum, me respeitam muito, são muito dóceis, são assim trabalhadeiras. É um orixá, assim, da beleza, também cuida do útero da mulher, da fertilidade feminina. As pessoas sempre pedem a Oxum. Então, assim, quando alguém quer engravidar, quando alguém quer a fertilidade, que quer ser uma mãe, Oxum a gente reverencia, ela vem. E também axé de beleza, prosperidade, coisas boas a Oxum traz pra gente. É a doçura da casa. Iemanjá. Iemanjá, ela é a sabedoria, a inteligência. Nós também, na nossa bacia, a gente chama Iemanjá de Aori. Ela é a que cuida de todas as cabeças de todos nós. Então, mesmo você tendo um orixá como eu, filha de Oiá, a Iemanjá, ela nos dá o equilíbrio, ela nos dá os pensamentos bons. Então, assim, sempre quando um filho é feito, primeiro é feito dar de comer a cabeça, a Ori, que seria ao orixá. Então, primeiro reverencia Iemanjá. Iemanjá também cuida sempre dos seios das mulheres, também cuida muito da visão, do pensamento, junto com o pai Oxalá. Oxalá a gente cultua Oxaguiã, Oxalufã, Oxalá Doromilaia. Então, assim, Oxalá, ele é o orixá, assim, da claridade, da visão,
do Ifá de Búzios, o Oxalá do Orumilai, ele proporciona pra gente, muitas vezes tem alguma coisa escura na pessoa, ocultando alguma coisa, é só bater uma sineta, pedir forte pro Oxalá do Orumilaia, que ele é o dono do Ifá, ele ajuda a gente na clareza do problema da pessoa, do consulente, no caso, para poder dar essa direção à pessoa. Então, o Oxalá é o dono da visão, né, que determina a pessoa, né, o seu destino, o seu caminho. O Oxaguiã também eu gosto muito, tem alguns filhos de Oxaguiã, se eu não falar eles vão ficar bravos. Eles são assim mais tipo, junto com o Ogum, eles também são guerreiros, sabe? Então eles gostam, são muitos trabalhadores, né? E também andam assim na mesma energia tipo do Ogum, o Oxaguiã. O Xalufã, ele dá um pouco mais de equilíbrio, né? O meu pai de santo, o pai Ricardo, ele tem a mania de fazer assim, ó. Quando você tem todo o Erumalé, ele gosta que a gente tenha todos os Oxalá. Então, assim, ó, tem o Oxaguiã, o Xalufã e o Oxalá de Orumilaia. Então, assim, a visão tá ótima. No mais, também, Xangô de Bede, a gente cultua, né? Que é o orixá das crianças, né? Também Euá, ela é a deusa das matas e protetora das virgens para nós. E é um orixá muito, muito bonito, muito guerreiro. E eu já vi esse orixá no mundo, ele é muito bonito, muito, assim, a energia muito boa. Euá aí no sentido masculino? Euá é no sentido feminino. Feminino, né? É. Não faz filho homem. Sim. Faz Só filha mulher. Só filha mulher. Oxumaré também. Oxumaré é um orixá muito forte, muito presente. Também Oxumaré, ela ajuda na beleza, ajuda no encontro do equilíbrio pessoal. Muitas vezes algum trabalho que faça com Oxumaré ou com Nanaburucu também, a pessoa às vezes chora, fica triste, mas depois ela... É a necessidade que tem muitas vezes de mexer com esses dois orixás. E também Logum Edé, né? Logum Edé é um orixá maravilhoso que ele é cultuado no candomblé, né? Ele é o orixá do tempo, é o senhor e dono do tempo. Então, quando ele grita no jogo de búzios, é porque ele quer que determinado caminho do filho seja encontrado com um orixá junto com o Logum Edé. Então, muitas vezes a gente tem que dizer para o consulente ou para o filho de santo, você tem que ter paciência que tal orixá vai te trazer isso no tempo certo. Então, o Logum Edé, quando ele grita, muitas vezes pode demorar 2 dias, 3 dias. Muitas vezes ele responde em 1 dia. Só que a pessoa tem que aprender a ter o tempo e saber reverenciar o tempo. Os elementos da natureza, o ar, a terra, o fogo, a água. Logum Edé é um orixá maravilhoso. E também um outro orixá que é menos conhecido, o Iabalé, a cultura dos nossos ancestrais, né? Que em alguns lados são cultuados, outros lados não. Seria mais ou menos isso. Perfeito. Acho Ele não cultua o Irucô? O Irucô, sim. Só que nós, o Irucô... É fitoterápico, né? Sim. Uhum. Ele é mais na árvore, Uhum. né? Aí você pega, que nem, por exemplo, se eu for falar dele, vai dar um monte de gente abraçando na árvore, aí mistura junto com sanha, com Oxóssi. Mas eu quero... Depois que a mãe Cláudia, nós vamos dar uma folga para ela, porque eu quero anunciar o nosso outro convidado, que acaba de chegar, para ela falar depois de cada filho, a personalidade, um ponto de cada um dos orixás. Eu acuso aqui a presença, não, pode ficar só, vamos dividir o microfone aqui, do diretor do jornal Tribuna de Caxias, Leonardo Michelin de Almeida. Michelin? Michelin, como italiano, né, pai? Michelin. Saúde, tudo bom, né, gente? Boa noite, bem-vindo ao programa. A sua saudação aos nossos caros ouvintes. Pai Saúl, é mais uma vez um privilégio estar aqui, porque eu sempre digo que o programa Voz da Umbanda é um verdadeiro fórum de espiritualidade, num horário e num dia importante
para as pessoas se encontrarem, reencontrarem com a energia positiva dos seus caminhos. Estava aqui atenciosamente aprendendo com a mãe Cláudia, ela fazendo de uma forma geral aquilo que a gente faz na Faculdade de Direito, introdução geral ao direito, e ela fez aqui, na verdade, uma introdução geral a todas as entidades, né? Dos caminhos, enfim, cada uma com a sua energia. Para nós é um prazer estar aqui junto com o nosso Pai Rubens de Chapanã, com a Cláudia, os ouvintes, participando desse programa que, quando eu não estou aqui, quando não venho de vez em quando, eu estou escutando e aprendo muito. Acho que nós, como seres humanos, fazendo a caminhada aqui no espaço telúrico, temos que adotar apenas uma lei na vida com muita humildade, do aprender permanente até o último suspiro do oxigênio que o Lourum nos proporciona aqui na Terra. Aproveitar aqui e fazer uma pergunta para o Leonardo, né? Leonardo, que é diretor do Jornal Tribuna, ele fez um Tribuna de Umbanda, que eu acho muito importante, e quero parabenizá-lo por isso. E perguntar, as suas andanças, é um homem que tem entrado em contato com a comunidade afro-umbandista de Caxias do Sul e região, como é que percebe o trabalho da Associação de Umbanda Caxias, a Umbanda em Caxias, não só ligado à associação, mas enfim, tudo aquilo que está relacionado à nossa prática nesta cidade? Olha, pai, eu fico muito feliz porque o Jornal Tribuna de Caxias, quando surgiu, a ideia é fazer um jornal para todos, como determina o slogan do jornal. E à medida que a gente adota um jornal para todos, a gente quer atingir todos os públicos, o umbandista, o kardecista, o evangélico, o católico, né? E a gente vai ter durante a nossa caminhada esse ano que vem espaço para o povo católico, evangélico, espírita e principalmente a questão da Umbanda. Eu vejo com muita simpatia quando eu chego em um templo de Umbanda, a uma sessão, sou muito bem recebido, chego também na condição humilde que sempre gosto de cultivar, colocando a importância do jornal, né, divulgar as casas, divulgar os rituais, divulgar a importância de cada orixá, como a mãe Cláudia muito bem colocou, e a percepção que a gente tem que Caxias faz um trabalho de Umbanda muito importante, com fundamento, com doutrina, com seriedade. E a Associação de Umbanda Caxias é uma referência, não só em Caxias, mas também na região. E à medida que a gente faz um jornal voltado para a Umbanda, a gente quer destacar que nós não somos umbandistas, mas acreditamos muito na Umbanda e gostamos muito de participar da Umbanda. E aquilo que a gente diz do jornalismo, um bom repórter de política só pode escrever sobre política se conhecer um pouco da política, de economia, se conhecer um pouco de economia, de Umbanda, se conhecer um pouco de Umbanda. E nesse apanhado geral eu faço uma redação light, uma redação fácil, que o povo de Umbanda entende o que eu estou dizendo no jornal e que o leitor que não sabe, às vezes uma expressão como a mãe Cláudia colocou aqui, que é mais doutrinária, mais aprofundada, ele também entende o que a gente está colocando. E é importante colocar isso na mídia, porque eu sempre digo, o jornal passa de mão em mão. E jornal ele não vira um papel velho usado num canto qualquer, nem vai para o lixo na coleta da Codeca. O jornal vira documento histórico. Daqui 10, 20, 30, 50 anos, estaremos aí, de repente, quem sabe nem estarei mais aqui na Terra, mas uma referência de pesquisa do que foi a Umbanda, as casas, o trabalho das pessoas que se envolveram e que fazem aquilo que eu sempre digo, religião para valer. Então o trabalho da Tribuna da Umbanda é esse, não é um jornal em separado, é um encarte que entra no jornal Tribuna de Caxias, e respeitamos também os demais jornais que tem aí na área de Umbanda, e sempre digo que o jornal foi criado, a Tribuna de Umbanda, para todos, né? Todas as casas, todos os pais de santo, e buscando, quem sabe, contribuir de forma humilde para unidade, porque a unanimidade jamais vai se conseguir, tanto na Umbanda como na política, qualquer atividade. Mas se houver unidade, já é um passo, quem sabe, para chegar a um avanço lá na frente, com o aprofundamento das relações, do respeito, da ética de cada casa, de cada pai de santo. E, acima de tudo, uma coisa que eu tenho notado com muita felicidade, a geração nova que vem aí, gente de 7, 8, 9, 10, 15 anos, entrando na religião para valer. Não só na Umbanda, na doutrina de Kardec, na católica, no pessoal evangélico, ou seja, muita gente, a geração nova que está reencarnando, buscando um caminho espiritual, professando a sua fé e levando a energia de cada religião, de cada crença para a sociedade, né? Muito bem, depois nós vamos conversar mais com o Leonardo, diretor do Jornal Tribuna. Quero lembrar que
o programa Voz da Umbanda tem o patrocínio da Automecânica Medeiros, Brilho da Lua Transportes, Lanche do Alemão, importante, com uma variedade de lanches, Ervanária São Carlos, horário de atendimento diferenciado de segunda a sexta, das 9 às 18, e aos sábados, das 9 às 15, sem fechar ao meio-dia, importante. Escola de Teologia Umbandista, que você sabe que amanhã ainda há tempo para você se inscrever nessa terceira turma, encerra amanhã as inscrições. Gaval Elétrica Mecânica, Móveis de Face, Serra Mar Tecnologia em Galvanoplastia. O programa Voz da Umbanda é uma realização da Associação de Umbanda Caxias. Rubens, praticamente 13 anos, Rubens. 13 anos de programa. É pouco? Não. Deixa-me fazer uma conta aqui. Eu sou matemático por excelência. O senhor começou com 55? Tinha, né? Quando 56. Bota mais 13. Eu tenho dificuldade agora. Mas, realmente, uma pessoa... Porque as coisas começam de uma forma muito bonita. Nós estamos aqui com o Jornal Tribuna. Eu quero que isso aqui se eternize. Porque isso aqui me dá um arrepio, me dá uma satisfação. O programa Voz da Umbanda começou e entrou para ficar. Que é o que pretende, evidentemente, o Leonardo com esse jornal. Então eu vejo coisas tão simbólicas referentes à nossa religião morrerem, ficarem pelo caminho. É preciso que os novos, ou os neo-umbandistas, como diz o Saul aqui, preservem isso, preservem essa história. E como disse, muito bem dito o Leonardo, se o jornal é velho, vamos botar fora no Codeca. Não, o jornal é história escrita de um povo, de uma tradição, de um folclore de um determinado lugar, etc. Então, eu acho realmente maravilhoso o fato, Saul, a tua persistência, a tua perseverança. Evidentemente são os pais, as bases, os pilares desse programa ter tanto tempo no ar. Muito bem, Rubens. Eu quero agora, o Leonardo vai ficar conosco aqui, fica à vontade também para fazer suas ponderações, questionamentos. Nós estamos hoje entrevistando a mãe Cláudia de Oiá, não é? Então a mãe Cláudia hoje é a nossa convidada para entrevistá-la. Mãe Cláudia, quais as qualidades de Ogum que é cultuado junto aos fundamentos do Pai Ricardo, já que tem alguns elementos do candomblé que eu acho importante, porque nós temos poucos no batuque, e quais são as qualidades que vocês cultuam? O Ogum Avagã é o Ogum da rua, ele caminha junto com o Lodê. A energia dele é muito boa e mais rápida. Quando se pede alguma coisa, algum avagã, parece que ele é um The Flash. Ele vai correndo, né? E a busca do objetivo é mais rápida. Então, ele grita realmente no Ifá quando a necessidade do filho ou do consulente é para hoje, para ontem. Então, a gente sempre faz as referências, os ebós para o Ogum Avagã. Temos também os Oguns de dentro, né? Vários Oguns. Então, a gente tem que primeiro reverenciá-lo sempre, né? Fazer a oferenda dele. Nós conhecemos assim mais ou menos uns 14 pratos diferentes de Ogum. O assentamento do Ogum, a energia dele é muito boa, muita ferramenta. Você viu, até ficou admirado quando foi bater cabeça, que eu fiz obrigação ano passado. Até capacete eles botam. Bonito. Os escudos, a cobra, as ponteiras, a espada. Então, assim, é um orixá que a gente pede hoje, né, junto com o Bará, e ele responde muito rápido. E a energia dele está em tudo, está nas matas, está nos cruzeiros, né? Até quando foi agora o dia do Ogum, do dia 23, muitas pessoas me perguntando, me ligando, eu posso fazer uma oferenda assim, assado? A gente sempre diz, né? Os filhos que têm os seus templos, vão aos seus templos fazer suas oferendas, né? E muitas pessoas perguntando, mas eu vi isso no cruzeiro. Aí a gente sempre diz, né? De preferência, vão nas suas casas e reverenciem o Ogum. E pode saudar o Pai Ogum no cruzeiro também, na mata, porque o Ogum está em toda parte.
E se fosse, nós temos alguns também na Umbanda, claro, também na Umbanda. Na Umbanda também a gente cultua Ogum Megê, Ogum de Ronda, Ogum Beira-Mar. O pai Ricardo até ele vai fazer a inauguração do ilê dele, do Ogum, não é o ilê do Ogum, seria a casa de Umbanda dele, que ele mudou da cidade e foi pro sítio junto com o ilê da Mãe Ansã, só que vai ser separado, ele fez um templo diferente, o pai Ogum, que vai ser inaugurado dia 18 de maio. Você está convidado. Muito obrigado. O pai Ricardo é muito querido, né? A gente conhece ele, então, uma pessoa... E que nem esses na Umbanda, né? Vários Oguns. Então, várias energia, Ogum da Mata. Então, depende muito qual Ogum que você quer saber. Não, mas eu digo assim, quais as qualidades do por exemplo, nós temos o Onira, tem o Lobedé, tem o Adiolá. É os mesmos? Sim, é todos. Sim, mas que nem, por exemplo, assim, se você vai falar, vou falar do teu, então. O que a gente diz do Onira? O Onira, para nós, a energia dele é mais séria, mais serena, totalmente diferente, às vezes, né? Mas muito objetivo no que quer. Então, assim, quando faz um ebó para ele, tem que ser com muita seriedade, muita clareza no que vai pedir. E o Ogum, ele é um orixá que ele luta, e tanto nos cortes também, assim, o próprio, vou dar um exemplo, o galo do Ogum, vamos dizer, é um orixá que ele sangra mais, ele tem aquela determinação, assim, mais, ele luta com seu próprio, com a sua própria força, né, e ele dá o sangue de si em prol do benefício do que está fazendo o seu pedido. É um orixá maravilhoso. E além de abrir os caminhos, claro, né, das pessoas. E tu achas que Caxias tem muito a ver com Ogum, realmente, pela escolha que foi feita pelos afro-umbandistas? Sim, porque a gente fez a votação, né? Eu participei da votação, inclusive, e assim, muitos filhos nas casas optaram, né, pro Ogum, porque assim, ó, até ficou muito bonito o monumento, né? Então as pessoas reverenciam muito, e assim, no Rio Grande do Sul é poucos, né, lugares que a gente tem assim a valorização mesmo desse orixá. Então aqui em Caxias a gente respeita muito, né, e é uma terra muito próspera, com metalúrgicas, com empresas. Então assim, além do Pai Ogum ser o nosso patrono, ele ajuda também na abertura de caminho de todo mundo que venha de qualquer lugar para cá, para poder ter o seu trabalho, o seu sustento. Rubens. Eu quero perguntar à mãe Cláudia, devastando o conhecimento enorme que ela tem, no seguinte sentido: tem pessoas que têm um santinho que é da sua maior afeição. Jesus de Praga, Jesus não sei o que mais, santo, e tudo focaliza para isso. Qualquer pedido dele, questão de saúde, questão de trabalho, foca-se nesse santinho especial. Ora, cada orixá tem uma especialidade. Olha, para trabalho, melhor aqui, tal. Mas é possível, mãe Cláudia, que eu vá jogar uma pessoa que esteja doente, claro, você vai fazer para o sanha, ter melhor na parte das pernas, vai fazer a panela, vai fazer a pipoca, enfim. Mas pode ser que um orixá grite e diga: não, esse caso é meu. E tu abote os outros dois orixás que são da saúde para usar esse orixá que é quase flexível demais e tem muitas qualidades em tudo, porque tu tem uma confiança e uma fé muito grande nele. É possível? Sim, justamente porque, por exemplo, assim, ó, dependendo o problema que a pessoa tenha, cada orixá rege uma parte do corpo. Né? Então isso é muito relativo, até também numa troca de vida. Uma troca de vida não se faz só com o sanha, se faz com o chapanã, se faz com o iá. Então, deixa eu mudar um pouquinho. Então, em vez de saúde, que seja de abrir caminhos. E aí eu digo: bom, eu tenho uma fé enorme no Oxalá, para abrir caminhos. Não vou adoçar, enfim. O jogo pode te dizer isso, que quem está assumindo aquele caso não é o orixá, digamos, daquela linha de ação.
Geralmente assim, ó, da linha de ação para abertura de caminhos, sempre é o Bará e o Ogum. Sim. O Oxalá, se for Oxaguiã, vem junto, mas com o Bará. Sozinho, ele não vem. Perfeito. Eu quero perguntar só uma coisa. Por que... Hoje a entrevistada é a mãe Cláudia, assim, tu deixa a mãe Cláudia constrangida. Eu não vou perguntar a tua idade. O pessoal tá me ligando aqui, eu sei 5 torpedos, dizendo, mas só é tão velho assim. Eu digo, não, é mais um pouco, mas ele pinta o cabelo. Então, eu queria perguntar o seguinte, como há corruptelas, né, Saul, através do tempo, da língua mãe, que é o Yorubá, etc, tal. Na verdade, Egum quer dizer osso. Egungun é o espírito. Tanto na ilha de Taparica nós temos, né, as festas dos Egunguns. Então essa corruptola pegou tão bem que para nós passou a ser Egum, quando na verdade seria um Egungun. E na verdade o título de Egungun é dado àqueles ancestrais que têm tiveram um destaque, né? Que eles têm uma caminhada tido quase como um herói, uma pessoa que é bem reverenciada. Já o Egum, ele estaria numa conotação mais comum. Ele não teria todo aquele status que o Egungun. O Egungun já é tido como alguém. Por exemplo, vamos pegar a saudosa Yalorixá, mãe menininha. Se ela fosse ser cultuada e tal, ela passaria no nível de Egungun, não de um simples Egum, segundo o que fala, inclusive, o mestre Didi, né, que é uma das maiores expressões no mundo em termos de Egungun. Não, eu falo no sentido de que, de repente, eu estou usando o Bar que é rei para outra coisa. Na verdade, Egum é osso, na sua definição clara, e Egungun quer dizer espírito. Espírito. Claro, um espírito divino. Aqui o João Otávio faz a pergunta aqui para a mãe Cláudia, né? Gostaria de saber se o médium que desenvolve na Umbanda pode optar em frequentar apenas na Umbanda, ou teve de desenvolver na nação. Qual a diferença do médium na Umbanda para o médium do Batuque? Quem pergunta é João Otávio. A pergunta se diz assim, um cacique de Umbanda, né, o caboclo da Umbanda, ele muitas vezes o filho pode reger, vamos supor, um Ogum, e na nação ele ser um outro orixá. Isso pode acontecer. Sim. Necessariamente você não tem que ser a mesmo que você é na Umbanda, você é na nação. Então, assim, é muito relativo. E na Umbanda, geralmente, as 7 linhas da Umbanda, né? Então, algum caboclo vai responder por aquele filho, e daí é determinado, né, o caboclo, o sacerdote, naquela roupagem. E o orixá, ele aparece no jogo de búzios, né? Esse, ele confirma a cabeça do filho. Muitas vezes o orixá se manifesta numa roda de batuque, ou muitas vezes em alguma obrigação da casa, né? Que daí seria muitos filhos de Umbanda que estão trabalhando, muitas vezes, eles podem, sim, o orixá responder. E daí, antes do jogo de búzios, muitas vezes pode até se manifestar, só que daí você confirma, né? Para ter a certeza da cabeça daquele filho. Uma coisa também que eu acho importante é sempre eu dou a liberdade para os meus filhos de quando vão fazer um burido, um eribibô, uma obrigação, que é a iniciação, que são cruz, eu dou o nome de 3, 4 Babalorixá e Alorixá para poder confirmarem a sua cabeça, para não dizerem que só o que a mãe falou tá certo. Não, eu gosto que confirme, não tenho medo de perder filho, por isso acho justo, por causa que daí eles vão em outras casas e eles têm a certeza do que a gente jogou, e confirmo com meu pai de santo também. Perfeito. Muito bem. Só uma pergunta, a mãe Cláudia depois vai nos dizer, Rubens, uma característica de cada filho. Eu tenho mais uma pergunta para ela. Depois tem a pergunta.
Só rapidamente para o Leonardo, para quem quiser fazer uma publicação sendo de religião na Tribuna Humanística, como é que entra em contato para divulgar sua casa, sua festa? Eu sempre digo, a matéria que a gente faz das casas não tem absolutamente custo nenhum, né? O que tem um custo é o anúncio, quando o Pai de Santo, o Ervanário quer fazer uma propaganda, isso tem um custo. E na verdade a propaganda é fundamental, não só para o Tribuna da Umbanda, mas para qualquer jornal, porque é a propaganda que mantém o projeto editorial em pé, né? Nós temos custo de gráfica, design e tal. E a gente, como lhe falei na semana que passou, quer daqui a algum tempo, menos que um ano, fazer a Tribuna da Umbanda com 8 ou 12 páginas. Né? Nós queremos ser, como disse para o senhor na semana passada, confirma aqui ao Rubens, à mãe Cláudia, aos ouvintes, no Tribuna de Caxias um jornal referencial em alguns setores que ele vai cobrir com maestria, com humildade e com profundidade. Nós temos um jornal também, Cidade Hoje, que completou 11 anos no ano passado, vai para 12 anos agora em dezembro que vem, e as pessoas perguntam por que 2 jornais. Aí eu digo que o Cidade Hoje é de Caxias para a região. Vamos regionalizar ele gradativamente. E o Tribuna de Caxias é um jornal do centro para os bairros, com diferencial de conteúdo. Como eu falei para ti na semana passada, o leitor está cansado de pegar jornais e só ver esporte, política, corrupção, tragédia, crime. Nós da área editorial, eu acho que nós temos um compromisso com a inovação, temos que lançar novos conteúdos. E quanto conteúdo tem jogado aqui na Grande Caxias que nenhum jornal trabalha? Nós temos, por exemplo, o Jornal da Indústria, que é direcionado para essa área que a mãe Cláudia falou. Caxias é uma cidade que respira indústria, respira aço, na grande magia, energia de Ogum, né? Transformando metais em produtos em renda, em emprego, em dignidade, em prosperidade. Então nós queremos sempre fazer um jornal cada vez melhor, com mais tiragem, com mais profundidade, né? E sempre buscando o quê? Buscando um preço que não avilte absolutamente ninguém, né? Então os contatos é pelo e-mail, cidadehoje@terra.com.br e pelos telefones 91 21 4565, 84 17 1041. Vamos ter também, a partir de agora, de julho em diante, novas inovações no Cidade Hoje, no Tribuna. Vamos ter uma central de assinaturas, uma central para atender o anunciante, o leitor. Aquilo que eu sempre digo, né? O jornal veio para ficar, né? A gente tem convicção e agradeço muito as palavras do pai Rubens de Chapanã. Eu acho que eu tenho um pouco ou muito de Ogum. Eu sou uma pessoa de Áries na astrologia, então eu sempre digo que quem é de Áries, como foi o nosso grande brasileiro Ayrton Senna, não entrega a cocada no balanço de uma tempestade, de uma dificuldade. Ao mesmo tempo que ele está caindo, já está se levantando e planejando o que vai fazer para se recompor, né? Então nós somos guerreiros, mas guerreiro tem que ser um guerreiro com humildade, né? Fazer a caminhada com tranquilidade, com respeito. E no caso da Tribuna da Umbanda, eu digo assim que eu sou um verdadeiro diplomata ao encontrar uma casa, uma sessão, porque na política, na economia, no esporte, a gente vê tanta divergência, tanta pessoa criticando um daqui, criticando um de lá, e na Umbanda não é diferente, porque na Umbanda, como na política, na religião, no esporte, em qualquer outra atividade, é feita por pessoas humanas, na forma, imperfeitas, em busca da ascensão, da evolução, e a gente ouve, e quando há uma diferença, a gente pede que as pessoas, frente a frente, com calma, com sabedoria, se não dá para ter unanimidade no seu pensamento religioso, mas que tenha pelo menos a unidade e que faça da Umbanda uma forma de elevação da espiritualidade, porque é uma religião completa, profunda, absoluta. Eu digo assim com toda a minha humildade, eu conheço muito da Umbanda, mas sempre quando a gente conhece uma ciência, seja o direito, seja uma religião, seja o jornalismo, a comunicação, mais necessidade a gente tem de conhecer, porque os fundamentos são profundos, e são muitos, né? Muito bem. Só para concluir, onde encontra o jornal quem quer a Tribuna de Nós Caxias? fazemos um trabalho assim de divulgação grátis do Jornal Cidade Hoje, também da Tribuna, não deixamos em bancas, né? Vamos fazer assinatura, vamos ter uma central de assinaturas, né? Porque na banca o jornal fica estagnado e também a gente sofre a concorrência e
Eu não queria falar nisso, mas sou obrigado a falar, porque uma pessoa que é de Ares, ela é corajosa. Nós, em Caxias, não só na área de comunicação, mas também no jornalismo, em outras áreas, há muitas entidades e pessoas que são refém de estruturas. Nós, no momento que estamos na história brasileira, da política, da economia, da história mundial, não podemos mais ficar refém de nada. Nem um pai de santo, um filho de santo tem que ficar refém de nada, a não ser, evidentemente, a sua generosidade, o seu respeito pela hierarquia do seu orixá, das suas entidades, né? Mas Caxias fica refém de algumas estruturas e uma delas é o monopólio da informação, né? Parece que só um jornal tem que aparecer, parece que os fatos é para apenas um jornal, é para apenas uma versão, quando na verdade tem jornal que faz uma informação que na verdade não é fato, é versão, né? Então acho que não existe instituição mais democrática que o jornal para debater, para colocar novas versões, para colocar novos conteúdos como estão fazendo. E a Umbanda também é uma religião muito assim, ela encara de frente todos os desafios, de ponta a ponta, né? De hora a hora, e é por isso que a religião é bonita e a gente faz questão também de fazer um trabalho assim, sempre repetindo uma frase que não é minha, que é tua, que muita gente, e a maioria, sabe o que a Umbanda não é, e que muita gente, e a maioria, não sabe, na essência, o que a Umbanda é. Então o jornal, com meio de reflexão, que promove a leitura, transforma assim, em documento histórico, como o pai Rubens também falou, ele é uma forma de reflexão, de guardar, de reler. Eu, por exemplo, adoro reler coisas antigas, revistas, livros, jornais antigos, e a gente vê que, por exemplo, na política brasileira, não mudou nada. Não mudou nada, as atitudes, os pensamentos. Perguntamos qual é hoje a grande liderança política brasileira, né? Enquanto que na Umbanda a gente vê movimento, nova geração chegando aí com vontade, com força, com responsabilidade. Então as ciências se renovam, a cultura se renova, as atividades se renovam e a Umbanda se renova, pelo que a gente pode perceber, com o trabalho sério que se faz em Caxias. E evidentemente que na Umbanda, como qualquer outra atividade, tem gente mais séria e gente menos séria, gente com mais conhecimento, gente com menos conhecimento. O que não dá para se afastar exatamente é de fazer tudo na vida com muita dedicação e a busca permanente pela seriedade, né? Eu sempre digo assim, seriedade gera confiança e sem confiança a gente não faz absolutamente nada nesta vida. Perfeito. Aí, Leonardo, eu estou de pleno acordo com o Leonardo, eu acho que foi a coisa mais correta que ele disse até agora, é que todo ariano é assim, né? Nós somos Ares e não é fácil. Mas afora disso, Leonardo, eu quero te perguntar, como é que começou isso? Porque se você vai pintar um quadro, se você vai escrever um livro, você faz uma preparação, você pensa muito, planeja. Então, quando é que começou realmente passou pela tua cabeça fazer um jornal desse tipo, dessa qualidade? A gente nota, pai Rubens, pai Saul, mãe Cláudia, ouvintes, né? Que a gente vê nos jornais, assim, como eu estava falando, sempre a repetição das matérias, né? Amanhã vai ter o jogo do Inter com o Veranópolis, 1-0 pro Inter, está na semifinal, está na final junto com o Juventude. Vai estar a nossa Juventude na final, depois de forma inesperada, não impossível vencer o Grêmio na marca dos pênaltis. Não, inesperada não, né? Porque o Grêmio, teoricamente, era o favorito, né? Pela força, pelo PIB, digamos assim, né, pai Rubens? Pelo PIB do time do Grêmio, salários todo. Mas eu acho assim, a gente tem que... O ariano também é inovador. E hoje, falando assim de forma empresarial, isso vale também para a atividade de Umbanda, embora a Umbanda não possa inovar tanto, porque ela tem os seus fundamentos que são ancestrais, né? São antropológicos, são históricos, né? Então eu digo, o jornal tem que se reinventar, tem que ser criativo, tem que ser diferente. Hoje em Caxias nós temos entre jornais semanais, quinzenais, semanais e diários, uma relação de 15 a 20 jornais. Alguns já tombaram pelo caminho, e eu não me canso de repetir, até inclusive de uma forma bem humorada, e a alegria também é um traço de quem é de Ares, né? O Iotti tem uma frase dizendo que Caxias é um verdadeiro cemitério de jornais, e é mesmo. Agora, o ano passado, tombou mais um jornal, do ano passado, para fazer uma fusão de um novo jornal, um fechou, né? Então, mais um jornal que fechou. E eu gosto muito de falar dos demais jornais, dizendo assim que todos têm o seu espaço,
e que para a gente conquistar tudo na vida tem que ter muita determinação, muita vontade. Eu digo assim, não é uma vontade, uma força de vontade, é uma força de vontade férrea, de aço, indobrável, inquebrável, né? Porque a gente não chega em lugar nenhum, tanto na religião. Hoje é fácil, teoricamente, fazer umbanda. E no passado, como é que era? As pessoas que começaram o movimento umbandista aqui em Caxias, no estado, no Brasil, a forma, o preconceito, a forma como era vista na sociedade, era relacionado a isso, aquilo, de uma forma preconceituosa e deturpada, né? A gente que faz jornal tem que ser corajoso, tem que ser diplomático, tem que ser meio que nem Xangô, como a mãe Cláudia falou, tem que ter equilíbrio. Não somos dono da verdade. E eu estou fazendo muitas matérias que eu gosto também de fazer, além dessa matéria voltada à área do humanismo, da religião, que é a matéria policial. E eu sempre digo, embora eu com formação em Direito, com pós-graduação em Direito Empresarial, começando agora logo ali uma especialização em Direito Penal e Processo Penal pela Escola do Ministério Público, aquela escola que prepara os promotores para a sua ação, eu sempre digo, jornalista não é delegado para prender. Jornalista não é juiz para condenar. Jornalista e jornal não é promotor para fazer uma denúncia criminal. E jornalista também não é advogado para fazer a defesa de ninguém. O trabalho nobre do jornal e do jornalista é levar o máximo de informações, evidentemente nas linhas do jornalismo, a linha informativa, interpretativa, opinativa. Tanto aqui no programa, a gente dá o pitaco. Mas para a gente dar uma opinião, como se dá aqui uma opinião, um argumento com banda, tem que ter informação, tem que ter cultura, tem que ter conhecimento. E para você ter credibilidade num jornal, numa atividade religiosa como a banda, tu tem que ter seriedade e equilíbrio naquilo que tu faz. Não pode ser radical demais, né? Hoje ninguém mais aceita conviver com radicalismos, né? E o jornal também não é diferente. O jornal não é diferente. O que a gente gosta muito de fazer é um trabalho equilibrado, um trabalho sério, aberto a todos, porque eu digo e repito mais uma vez que o jornal e o jornalismo, o Rubens, é uma instituição que tem o dever de zelar pela democracia. E democracia sem pluralidade não existe. E um jornal tem que ser plural, tem que falar para todos os grupos, todos os gêneros, as linhas editoriais. Se eu fizer apenas a tribuna da Umbanda, eu vou estar sendo parcial. Temos o movimento católico, tem essa grande renovação que houve aí na questão da crise do Papa, do Vaticano, tem o pessoal evangélico, né? A doutrina extraordinária, bonita de filosofia, de ciência, de religião, de Kardec. E tudo isso, como eu dizia para o Pai Saúde nessa semana, um dia vai se encontrar como se fosse uma grande encruzilhada, um grande cruzeiro, um bandista, evangélicos, católicos, chegando, quem sabe, num verdadeiro ecumenismo, cada um na sua crença, na sua luz que carrega, na entidade que o leva a conduzindo aos caminhos do bem, os caminhos da espiritualidade. E eu acho que fazer jornal é isso aí, é buscar colocar para as pessoas, de repente, que não têm acesso a uma sessão de Umbanda, que não sabem onde é que tem um terreiro de Umbanda. E nós também, através da divulgação da Umbanda, estamos levando informação, de repente, uma pessoa que está com problema de saúde, uma senhora, uma menina que não fica grávida, uma pessoa que trabalha e não sai do chão, os caminhos trancados, algum problema de ordem espiritual, né, um problema de desarmonia familiar. E a busca é permanente, que eu digo, nós estamos na matéria, somos ossos, somos músculo, sangue, coração batendo, mas acima desta matéria que um dia vai parar numa caixa de madeira e logo ali em seguida numa caixa de tijolo, de cimento, que é o cemitério, ou na terra, nós somos alma imortal, que continuamos, que aprendemos, que evoluímos nessa grande vida que eu chamo sempre a escola maior, né? Que nós nunca vamos tirar aqui nessa passagem o doutorado, pós-graduação, o mestrado, porque é um trabalho de muitas e muitas encarnações para quem acredita. E acho que ao mesmo tempo que eu faço um trabalho no jornal divulgando a Umbanda, também é um pouco da missão que Deus, que o Lorum, que o Oxalá nos coloca, né? Para fazer um trabalho que leve um pouco de luz, que leve um pouco de informação. Porque nós precisamos de informação. Quando o leitor, quando o ouvinte do rádio, quando o telespectador da TV tem informação, ele forma a sua opinião. E eu, às vezes, eu ouvia uns programas de várias emissoras de rádio, TV, e se apresentava lá um jornalista dizendo formador de opinião. Eu, sinceramente, não gosto de ser formador de opinião. Eu gosto de jogar o máximo de informação possível, no caso, para o leitor do jornal, e ele que forme
pelas informações que ele tem, pela cultura que ele tem, a sua opinião. Eu não posso, no bom sentido da palavra, querer fazer a cabeça das pessoas. Eu acho até importante, quando ele colocou que a função do jornal não é ser advogar ninguém, nem ser promotor, nem ser juiz. A função fundamental do jornal é informar. Perfeito. Muito bem. Mãe Cláudia, o tempo está se esvaindo. Gostaria de saber, então, características sucintas de cada filho para nós encerrarmos o programa. O Ogum... Do Bará, né? O Bará, deixa eu começar. O Bará, ele gosta sempre de estar em movimento também, gosta de ir pra rua. Tem os Bará mais caseiro, mas tem os Bará que adoram estar na rua, fazendo alguma atividade, não é de ficar parado, o Bará. Está sempre em movimento e gosta de sempre estar na rua. O Ogum, ele é agitado, ele é mais... é um filho de santo, assim, eu diria que trabalha bastante. Os filhos de Ogum nas casas da gente rendem muito, principalmente no Serão. Aí também as filhas de Ansã. As filhas de Ansã depende qual delas que são, né? Algumas gostam muito de movimento, agilidade, gostam de sair também, são que nem os Bará, não gostam muito de ficar presa muito tempo. Presa, que eu digo assim, é ficar muito tempo em casa. Né, gostam de estar em movimento e também gostam do contato com a natureza. Xangô, ele gosta mais de ler conhecimentos, tem o equilíbrio. Então, assim, para ele tanto faz estar na rua ou estar assim em conhecimento. Gosta muito de aprender mais. Obá, ela gosta assim mais é mais caseira e ela é muito curiosa, sabe? As filhas de Obá são muito curiosas, elas também querem saber muito. Odé e Otim também gostam muito da parte da natureza, né? Também são muito trabalhador, gostam do que fazem, de que ajudam. Os Ossan, eles são, assim, os filhos um pouco mais misteriosos, até para descobrir o próprio orixá, muitas vezes, né, para ele poder aparecer, ele é o senhor e dono do mistério mesmo. Então, o filho de Ossanha, muitas vezes, ele dá uma surpresa pra gente, uma surpresa boa, né, então, é um mistério em pessoa. O Chapanã, nossa, só pelo conhecimento que eu tenho com o Rubens, o Chapanã, ele se queixa, ele se lamenta, mas é muito inteligente. Né? Quando ele quer aprender, ele aprende um monte. E é muito feiticeiro. Se cuide com os filhos de Chapanã. Mas assim, se lamenta às vezes do nada, né? Nossa, às vezes assim, tá dizendo que tá com dor, mas tá rindo. Né? Sentindo pena dele. Ele gosta de ser mimado. Oxum, ela é assim, adora uma cozinha, adora uma panela, adora fazer um doce. Isso é tudo de bom pra gente que é filha de Ansã, né? Ter as filhas de Oxum ao nosso lado, porque elas fazem os doces maravilhosos. Elas são assim, a harmonia e a alegria na casa e a doçura também. No meu último chão, eu agradeço muito a minha madrinha do Oxum Docô, ao meu filho da Pandá e a minha filha da Gama que me cuidaram. Então, 3 Oxuns me cuidando, me senti uma rainha, né? Então, tudo que eu pedia estava presente. Emanjá, ela pensa bastante, ela pensa muito, mas ela é muito carinhosa, muito trabalhadeira. Mas assim, ó, para você descobrir o pensamento de uma filha de Emanjá, você tem que ser muito amiga dela. Porque o coração para abrir alguma coisa. E dizem que as filhas de Emanjá, elas têm a boca muito grande, elas gostam de falar demais. Elas demoram a falar, mas quando elas falam, elas não calam a boca. Oxalá, ele é um filho que primeiro ele observa, ele tem a visão, então ele vai tendo assim muita vontade do conhecimento também. O Orumilá, ele é um pouco mais cansado, vem assim como quem não quer nada, né? Vem pelas beiradas e se clamando um pouco mais.
é um filho também bem trabalhador na casa. Ela é mais rápida, mas ela gosta de se esconder um pouco para trabalhar. O Xumaré é mais assim determinado em ajudar, mas na hora assim das coisas mais pesadas também dá uma escapada. E no mais assim, Logum Edé, né? Esses também não se manifestam, certo? Mas assim, se uma pessoa é muito raro, aí também é um orixá assim mais misterioso. Perfeito. Eu só queria que a mãe Cláudia fizesse suas considerações finais e deixasse o telefone no ar, porque as pessoas estão pedindo. Sim. Eu gostaria de agradecer ao convite do Pai Saul, do Pai Rubens, né? Então, Pai Saul do Ogum, agradeço muito. Então, assim, que você tem, assim, sempre o brilho do Pai Ogum, né? E a energia muito boa que traz para nós, né, na cidade, é a voz que responde por todos nós. Então, sempre quando a gente precisa alguma coisa da associação, o senhor sempre se faz presente. Agradecer aos ouvintes, o meu telefone para contato, o residencial é 30 27 5276. Eu atendo na rua Cecília dos Reis, número 131, bairro Colina Sorriso. O meu telefone celular é 9928 2111 9193 7830. Muito obrigado, mãe Cláudia. Eu queria agradecer também a minha filha que me acompanhou, a Carla. Carla de Bará. Isso. E também mandar um abraço para o meu esposo que ficou em casa, o Carlos do Xangô, e o Luiz Henrique, que é o meu Ogã, né? Luiz Henrique do Oxalá. Oxaguian. Eu fiquei, claro, com todo esse conhecimento da mãe Cláudia, eu fiquei com uma pergunta na garganta, mas depois em off ela me responde. Como o pai Ricardo, ele joga e traz à tona orixás como Euá, como Logum Edé, etc. É filho do Oxóssi Bolama com o Oxum Pará, se não me engano, né? Como é que ele faz isso? A guia imperial dele é diferente para conter esses orixás? Muito bem. Depois ela está dizendo que é diferente. Vamos ver depois aí, o pai Rubens vai perguntar mais. Leonardo, as tuas considerações finais para encerrar o programa? Olha, Pai Saul, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sempre digo que a Voz da Umbanda, o programa aqui na rádio aos domingos à noite, é um verdadeiro fórum de espiritualidade, né? Quem não pode, de repente, ir numa sessão, comprar literatura ou aprender com a entidade, que a entidade verbaliza, a gente que não está incorporada, a gente vai aprendendo, né? Eu gosto muito de ir nas sessões e atentamente ouvir a entidade, o que ela diz, como ela diz, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com o senhor, o pai Saul, o pai Rubens, a mãe Carla e a Cláudia, né? Para aprender. Eu acho que a vida da gente é um aprendizado e nós temos que ter fé. Eu sempre digo, nós estamos de passagem aqui pela terra, nós somos um corpo que tem um espírito, tem uma alma, tem uma história, temos tempo para começar, tempo para terminar aqui na Terra, e não há sentido nenhum de nós fazer a caminhada sem ter uma iluminação superior, seja na crença que cada um escolher. A Umbanda é linda, é maravilhosa, é ampla, é completa, se encontra em vários cruzeiros, em vários caminhos, e a gente fica muito feliz de estar aqui partilhando desse momento e também sempre aprendendo com a mãe Cláudia, com o senhor pela sabedoria, o pai Rubi também pela sabedoria. E é isso que a gente leva de um programa como esse: informação e conhecimento, que é fundamental para qualquer atividade da vida humana. Muito obrigado, Leonardo, diretor do jornal Tribuna de Caxias. Rubens de Chapanã. Eu realmente me senti honrado com a presença nobre, né, de pessoas probas realmente, como é o caso do Leonardo, um empreendedor, que eu acho que rezo pelo mundo astral, que realmente esse teu sonho que tu não te deixou bater. Eu sei que várias vezes alguém te disse não vai dar certo, e ele era tão forte dentro de ti que tu executou. Deus jamais te daria um sonho que tu não pudesse realizar. Então ele te deu um sonho, tu está cumprindo uma missão. Só para concluir, pai Rubens, o pai Saul, mãe Cláudia,
Eu trabalho de domingo a domingo, de segunda a segunda, muitas vezes madrugada, noite e madrugada no começo da manhã, 5 da manhã. E para mim é uma paixão. E é aquilo que eu digo, fazer jornal, fazer umbanda, ser médico, ser advogado, tem que ter amor àquilo que tu escolhe. À medida que você ama o que tu faz, não tem dia, não tem hora, não tem noite, não tem frio, não tem jato. Você enfrenta com fé, determinação, aquilo que tem que ser feito. Tá certo. Agradeço também a presença da mãe Cláudia, que realmente foi muito satisfatório. O nosso pessoal em casa deve ter vibrado pelas explicações lógicas, coerentes, afinal de qualquer coisa, né? E também pelo fato do Saúde, nós descobrimos hoje ao vivo que ele é gremista, doente e está realmente com dor de cabeça. Então, boa noite, até daqui a 2 domingos. Mãe Cláudia, estão pedindo novamente o telefone, se quiser dar a resposta para o Rubens. A resposta para o pai Rubens é assim: algumas imperiais aqui em Caxias, quando tem o IFA de Búzios, é 12. A minha tem 16. Tá? Então, acrescenta junto Euá, Nanaburucu, Logum Edé, Oxumaré. Certo? Então tem 16 orixás. E eu também jogo com 16 búzios. Perfeito. E o telefone que eles estão pedindo? 3027-5276. O celular 9928-2111 9193-7830. Perfeito. Tá? Eu trabalho com horário de agendamento sempre. Os dias de atendimento é segunda, quarta e sexta. Terça e quinta é os dias que eu faço os axés. Então, a gente também tem que sempre se organizar na agenda, né? Então, eu peço às pessoas assim, geralmente ligue com antecedência, né? Que a gente atende com maior carinho, com maior respeito a todos. Uma boa noite a todos e muito obrigada pelo convite. Obrigado, mãe Cláudia, obrigado, Leonardo, obrigado ao Rubens, Carla. Acuso a presença do Nitael de Xangô, que está aqui, também com a Tamires de Ansan, nosso André Luiz, operador de som. Desejo um forte abraço aos caros ouvintes que ficaram ligados no Rádio Difusora, Caxiense, o programa Voz da Umbanda. Domingo que vem, Anael de Odé e Marcos Luciano de Oxalá. Anael de Odé e Marcos Luciano de Oxalá estarão à frente do programa Voz da Umbanda no próximo domingo. Ao meu neto, mais uma vez, Otávio Luiz, feliz aniversário, amanhã, 4 aninhos, uma nova geração que surge aí de umbandistas, africanistas, enfim, de praticantes. A minha esposa Tânia de Emanjá, um forte abraço, um beijo, está sintonizada no dial 1250 e ela já pediu também, quando eu viesse, que externasse a mãe Cláudia um forte abraço. Um abraço para ela também. Amém. Então, quero encerrar o programa dando desejando, melhor, um bom início de semana. E próximo domingo, Caxias Fervilha, nós mais uma vez com uma decisão aí, Juventude e Internacional, e meus sentimentos a todos aqueles que ficaram frustrados ontem, mas Caxias tem a sua força, né? Juventude, então parabéns a Caxias do Sul. Até domingo que vem com o programa Voz da Umbanda com os neo-umbandistas. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa.